Meus irmãos, eu quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus. Amém. E dizer da alegria de estar presente em mais um aniversário da Igreja de Tampa. Estou muito feliz com isso, com o privilégio de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pastor Sami, para estar aqui. Queria convidar vocês a, nesse momento, abrir a escritura no Salmo 122. Um salmo bastante conhecido, que fala da alegria do peregrino em ir à casa do Senhor. Eu quero fazer a exposição dele e depois uma aplicação para nós. Salmo 122, começando no verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós já oramos, já pedimos a orientação do Senhor para a compreensão da sua palavra. Vamos direto aqui para o texto, começando com algumas explicações importantes e necessárias. Esse pequeno salmo, que é bem conhecido, nosso, ele faz parte de uma coleção de salmos, dentro da coleção de salmos, que é chamada de salmos de romagem ou de peregrinação, ou salmos dos degraus. Esses salmos eram cânticos que eram entoados pelos peregrinos quando eles iam a Jerusalém 3 vezes ao ano cultuar a Deus, conforme a lei de Moisés mandava. Então, 3 vezes ao ano, o israelita, com sua família, subia de onde estivesse, na região dentro de Israel, para Jerusalém, para ali cultuar a Deus. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Lá, ele haveria de adorar a Deus, servindo a Deus através dos sacrifícios, das ofertas, sendo instruído na palavra de Deus e outras atividades que eram feitas lá. Os salmos foram escritos para descrever, para serem cantados pelos peregrinos à medida que eles iam na sua jornada até chegar em Jerusalém, e eles descrevem bem as experiências que esses peregrinos passavam ao longo do tempo, na jornada até Jerusalém, até ao templo. Lembrem que alguns moravam muito longe. Toda a região ocupada por Israel estava dividida entre as tribos, e tinha tribos bem ao norte, como Zebulon, Naftali, que para viajar até Jerusalém, com família, imagina, não é? O peregrino com sua família, com filhos, levando animais para sacrificar, durante vários dias, às vezes semanas inteiras, sujeitos a serem assaltados, sujeitos às intempéries, a tempestade, chuva, sol causticante. Então, era uma viagem muito difícil. E cantar sempre fez bem. E eles cantavam durante a peregrinação para expressar os sentimentos que eles tinham. Então, de certo modo, esse salmo, eles descrevem também as nossas experiências e as nossas emoções, enquanto nós peregrinamos aqui, rumo à nossa Jerusalém celestial. Aparentemente, nós não temos certeza disso, mas a tradição nos diz que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, e depois ele foi adaptado e passou a ser cantado pelos peregrinos. Do que é que ele trata aqui? A divisão é muito simples. Primeiro, fala do sentimento do peregrino pela casa do Senhor, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Depois, a admiração que ele tem pela cidade de Jerusalém, que ele expressa aí nos versos 2 a 5, lá estava a casa do Senhor e o trono de Davi. Em terceiro lugar, ele ora por Jerusalém,
para que ela tenha paz e prosperidade, está aí nos versos 6 e 8. E no verso 9, fechando o Salmo, ele toma uma decisão com relação a Jerusalém. Então, é isso que nós vamos ver agora e depois em que sentido isso se aplica para nós. Jerusalém era a cidade mais importante para os israelitas. Ela havia sido designada por Deus como o centro do culto que deveria ser prestado a ele na terra prometida. Os israelitas eram obrigados ou instruídos a cultuar a Deus num único local, que era na cidade de Jerusalém. Lá estava o tabernáculo, que foi construído no deserto, e posteriormente seria o local do templo, construído por Salomão. Eles não podiam oferecer seus sacrifícios, suas ofertas em nenhum outro lugar, a não ser lá no templo, no tabernáculo, depois do templo, onde também estavam os levitas, onde estavam os sacerdotes, que eram os encarregados de mediar tudo aquilo que era feito lá. Lá era a capital do reino, onde ficava o trono de Davi, a quem Deus havia prometido que de sua descendência viria um Messias, o Rei eterno, o Rei de paz. A cidade, como todas as outras naquela época, era cercada de muros, que era uma defesa eficaz contra os inimigos até os chineses descobrirem a pólvora. Mas até antes disso, as muralhas eram as proteções adequadas para as cidades. E a entrada se dava por portas bem guardadas. Bem guardadas. E Jerusalém não era exceção. E ela tinha uma vantagem militar, porque ela havia sido construída no alto do Monte Sião. O tabernáculo que Moisés havia construído no deserto estava lá. E ele era chamado de a casa do Senhor, porque era lá que Deus se encontrava com seu povo. Era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, era o tabernáculo. Era lá que se faziam os sacrifícios de animais, era lá que a presença de Deus era expressa, a arca da aliança com a lei de Deus estava lá também, e lá os sacerdotes ministravam ao povo os sacrifícios e o ensino da palavra do Senhor. E era para lá, como eu disse, que as tribos de Israel iam 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. Era algo determinado por Deus, através de Moisés, algo que eles deviam ir para celebrar as festas, e ali ofereciam sacrifícios, traziam seus dízimos e ofertas, enfim. Todo o culto do Antigo Testamento, toda a lei cerimonial, convergia para o que acontecia lá em Jerusalém durante as 3 épocas e diuturnamente para os moradores da cidade. Por isso, a gente pode entender a reação do israelita quando ele foi convidado a viajar até Jerusalém. Olhe para o verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Imagina a seguinte situação, o israelita está lá lavrando sua terra, cuidando dos seus animais, ao vizinho chega e diz, é hoje, nós vamos partir para Jerusalém, vamos à casa do Senhor, está na hora de ir cultuar a Deus, de servir a Deus, de celebrar, vai ser a festa da Páscoa. Qual foi a reação dele? Ah, não, vou não, é muito chato, é muito longe, é muito perigoso, a gente faz isso todo ano, por que não pode adorar a Deus em casa e tudo mais? A reação dele foi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando veio o convite para subir até Jerusalém, para celebrar uma das festas, a reação dele se alegrou. Por que ele foi de alegria? Por que ele se alegrou? Primeiro, porque ele amava a Deus e queria cultuar a Deus de acordo com o que Deus havia ensinado. Nós não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. Nós temos que cultuar a Deus da maneira como ele determinou. E no Antigo Testamento, a forma de culto era essa. Tinha que subir para Jerusalém 3 vezes no ano, pelo menos, e ali oferecer sacrifícios. Ele amava a Deus, ele ansiava cultuar a Deus, ele queria levar as suas ofertas, lá ele iria ouvir a palavra de Deus ensinada pelos levitas. Então, isso tudo alegrava o coração dele. Ele amava a casa do Senhor e ele queria ter comunhão com seus irmãos. Era a ocasião em que as 12 tribos eram uma. As 12 diferentes tribos se encontravam ali em Jerusalém, expressando a unidade do povo de Deus.
era um povo que tinha 12 tribos, cada tribo tinha sua maneira de falar, sua maneira de cozinhar, tinha o sotaque, mas, na verdade, era um povo só. E essa unidade ficava expressa quando eles subiam juntos para adorar durante as festas. Então, o israelita amava a Deus, amava a casa do Senhor, queria ter comunhão com seus irmãos, e era uma oportunidade de renovação e deleite espiritual. Por isso, não é de admirar que, quando ele foi convidado, vamos à casa do Senhor, a reação dele foi de alegria, foi de gozo, de satisfação, de disposição para ir. O próximo quadro, ele já viajou e já chegou em Jerusalém. Está aí nos versos 2 a 5. E eu queria que você imaginasse um pouco diferente do que, como geralmente se imagina. Aqui ele não está do lado de fora. Verso 2. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Porque às vezes a gente lê aqui, imagina que ele viajou, chegou na entrada da cidade, nas portas, né, e parou lá. Só que se ele estava na porta, do lado de fora, ele não podia ver a cidade. E nos versos seguintes, ele descreve a cidade. Então, ele está, na verdade, dentro. Ele já atravessou as portas, ele entrou depois dos muros, ele olha para a cidade e o coração dele canta de alegria, porque ele está vendo Jerusalém. Ele olha com admiração e deleite para a cidade e fala com a cidade como se a cidade pudesse ouvir. É o que a gente chama de personificação, né? É um artifício literário muito comum. Quando a gente pega uma virtude, um local, alguma coisa, e fala como, ou lida com ela, se relaciona com ela como se fosse uma pessoa. E aí ele fala, olha o que é que ele diz de Jerusalém, começando no verso 2. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Está falando com a cidade. Chegamos aqui, fizemos uma grande viagem, longa viagem, viagem perigosa, mas com o coração cheio de alegria nós chegamos aqui. Nossos pés já estão aqui dentro do seu domínio, dentro do seu limite. E aí ele se dirige a Jerusalém, como se ela pudesse ouvir, e diz, você está construída como uma cidade bem sólida. Ele olha para Jerusalém e fica admirado da arquitetura, da maneira como a cidade foi construída. E quem já esteve lá sabe que realmente é uma cidade muito bonita. A cidade compacta, sólida, bem estabelecida, que expressa a unidade das 12 tribos. Você é uma cidade bem construída, bem sólida, uma cidade para onde sobem as tribos do Senhor. Ou seja, ele está se dirigindo à cidade, não somente elogiando a maneira como ela foi feita, mas o que ela representa, que é o centro da adoração de Deus. Para lá subiam as tribos, todas as tribos, vinham adorar a Deus ali. E lá iriam render graças a Deus. Nós podemos render graças em todo lugar. O israelita podia render graças em qualquer lugar, mas Deus queria que, especialmente, 3 vezes ao ano, ele fosse render graças por todos os benefícios lá em Jerusalém. E é o que ele faz quando ele entra na cidade, né? Cidade para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Por que convém a Israel? Porque tem uma lei. Moisés determinou, deu instruções ao povo sobre como deveriam adorar a Deus. E eu volto a dizer, nós não podemos cultuar a Deus do jeito que a gente quer. Nós não podemos inventar a maneira de cultuar a Deus. Nós devemos procurar na palavra de Deus o que convém. E o que convém é aquilo que Deus determinou. É isso que o salmista está dizendo aqui, o israelita. Não é? Jerusalém, para cá, sobem as 12 tribos, como convém à nação de Israel, de acordo com a lei cerimonial que Moisés deu da parte de Deus. E ainda ele vai no verso 5, né, ele fala no 4, que para lá sobem as tribos, como convém a Israel, para cultuar a Deus, e lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Jerusalém não era somente o centro religioso, mas era o centro civil. Era onde o rei Davi se sentava, era onde o seu trono estava, e de onde ele administrava justiça e juízo para o seu povo. O israelita ia lá não somente para cultuar a Deus, mas também para obter justiça, para ouvir a palavra de sabedoria do rei Davi, escutar os anciãos, os juízes, os levitas que ensinavam a palavra de Deus. Então, como era importante para ele também. E aí, depois de admirar a cidade e expressar o que ela era,
ele expressa o desejo que ele tem pela cidade. Está aí do verso 6 ao verso 8. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Diante da cidade, ele como que se volta agora, porque ele não fez a viagem sozinho, né? Ele se volta agora para os demais peregrinos que estão lá com ele e diz: meus irmãos, orem pela paz de Jerusalém. Orem pela paz dessa cidade. Vocês sabem o que é que ela representa. Como ela é o centro da nossa devoção a Deus. Como aqui estão os tronos de justiça, os tronos de Davi, a quem Deus prometeu de que dele viria o Messias, o rei que haveria de se assentar nesse trono para todo sempre. Orem pela cidade. E ele pede que orem sabendo que Deus está ali, que ali está o centro do culto a Deus. E o que é que ele pede? São 4 coisas. Primeiro, verso 6. Orem pela paz de Jerusalém. Oremos pela paz. Nós podemos fazer isso sempre, pedir paz. Deus é o Deus de paz, Ele tem alegria nisso. O quanto está em nós, nós devemos buscar paz com todas as pessoas. Cristo é chamado o Rei da Paz. Oremos pela paz de Jerusalém, ou seja, que Jerusalém seja livre de guerras, de contendas internas, das brigas que haviam entre as tribos. Frequentemente as tribos estavam brigando. Leia lá o livro de Juízes, você vai ver isso muito bem. Ele ora pela paz, ele está pedindo a coisa certa, que esse povo diverso, ao unir-se ali, orasse pela paz da cidade. Ele pede paz. Segundo, pede prosperidade para aqueles que a amam. Não é errado pedir prosperidade, mas peça para quem ama o povo de Deus e a casa de Deus. Podemos orar por paz, e ele diz, orem pela prosperidade da cidade, porque a cidade prospera à medida que o reino prospera, à medida que as tribos prosperam. E Deus está disposto a abençoar e atender. Ore pela paz, ore pela prosperidade, que reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios, é a intercessão dele. E aí, ele mesmo, primeiro, ele pede que os seus irmãos orem pela paz e prosperidade de Jerusalém. Depois, ele mesmo ora, no verso 8, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Tá? Agora é ele que está orando, não é? Agora é ele que está pedindo. Primeiro ele exortou para que os irmãos orassem por isso, mas agora ele diz, eu peço, haja paz em você. E ele faz isso por amor dos seus irmãos e amigos. Ele não está interessado somente na prosperidade dele e na paz que ele pode gozar, mas ele está interessado nos demais irmãos. Vejam como há aqui um espírito altruísta. Ele não é egoísta, ele quer paz para os outros também, prosperidade para os outros também. E ele termina tomando uma decisão no verso 9. Vocês seguiram aqui, não é? Ele alegrou-se quando recebeu o convite, porque ele amava a Deus e a casa de Deus. Ele fez todo o trajeto até chegar lá, contemplou admirado a beleza da cidade, o que ela representa, virou-se para os seus amigos e diz, orem por Jerusalém, pela paz e prosperidade, e ele mesmo ora pela paz e ele toma uma decisão. A decisão está aí no verso 9. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Ele não somente ora, mas toma uma decisão. Eu vou buscar o bem de Jerusalém. Eu vou buscar. E o que é que isso significaria naquele contexto? Que ele iria orar por Jerusalém, iria pedir orações por ela, como ele já fez, defendê-la e protegê-la quando necessário fosse, participar das forças reais, o exército real de Davi, se os inimigos viessem contra Jerusalém, contribuir financeiramente, trazendo suas ofertas, seus dízimos lá para a cidade, lá para o templo, contribuindo para que o culto continuasse. Procurar o bem seria cumprir a lei de Moisés, peregrinar até lá 3 vezes ao ano. Isso aqui não é coisa pequena, é coisa pesada. Mas por que ele faria isso? Ele diz no início do verso 9, por amor da casa do Senhor. Por amor da casa do Senhor. Então, queridos, o que é que esse salmo significa para nós hoje? Parece uma realidade tão distante, né? Eu fiz questão de
dar os detalhes para você, de colocar o Salmo no seu ambiente vivencial do Antigo Oriente, para que vocês entendessem o que é que isso representava para o israelita daquela época. Mas o que é que isso representa para mim, que moro aqui em Tampa, no ano 2026, muito tempo depois de que isso aqui foi escrito? Tem alguns pontos aqui para serem considerados. Primeiro, a vinda do Senhor Jesus, nosso Salvador ao mundo, ele é o ponto central da história da redenção. Ele é o cumprimento e a consumação de todas as promessas, tipos, figuras, analogias, tipologias do Antigo Testamento. Isso significa que todos os eventos, rituais, cerimônias, tradições e instituições do Antigo Testamento, eles eram uma sombra de Cristo. Eles eram um tipo de Cristo, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, dia que o peregrino se alegrava para ir para lá. Ninguém julgue vocês por dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Era tudo sombra, figura, apontando para a pessoa de Cristo Jesus. E isso inclui Jerusalém, a casa do Senhor, o tabernáculo e depois o templo construído por Salomão. Tudo isso apontava para Cristo. Uma vez que Cristo veio, essas instituições, estas coisas, elas perderam o seu sentido. Se eu visito Jerusalém, como cristão que eu sou, eu não vou lá porque lá está o trono de Deus, porque lá Deus se revela, lá eu vou encontrar Deus, ou lá é um lugar mais santo do que outro. Não. Isso tudo passou, tudo aquilo apontava para alguma coisa futura, mais alguma coisa lá na frente. De que é que, então, tudo isso é figura, particularmente Jerusalém e o templo? Primeiramente, de Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nos ensina o Novo Testamento que em Cristo, tudo que Deus é, está presente corporalmente. Cristo é a expressão, a imagem do Deus invisível. Nele habita plenamente toda a divindade. O próprio Cristo se referiu ao seu corpo como sendo o templo. Ele disse, destrua esse templo e em 3 dias o reconstruirei. E os fariseus, os judeus, pensavam que ele estava se referindo ao templo de Jerusalém. E essa foi uma acusação que trouxeram contra ele. Esse aqui blasfemou, ele disse que iria destruir o templo, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, porque era para isso que o templo apontava. Era para isso que o templo apontava, para a pessoa de Cristo, para a pessoa de Cristo. E ele se refere como sendo seu corpo, e lembrem que quando houve a transfiguração, lá no alto do monte, na presença dos 3 apóstolos, Cristo presente com Moisés e Elias, a nuvem da glória que enchia o templo no Antigo Testamento e o tabernáculo, veio sobre ele. A mesma nuvem da glória, como que dissesse, eis o novo templo, eis o novo templo, eis o local da habitação de Deus, o próprio Deus. Agora, por extensão, se tudo aquilo, se o templo, se o tabernáculo, se tudo aquilo apontava para Cristo, por extensão aponta para nós. Porque nós estamos unidos a Cristo pelo Espírito. Nós somos a habitação de Deus em Espírito. Estou chegando já no aniversário da igreja. Estou primeiro jogando a base para poder chegar lá. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo. Efésios 2, 22. Em Cristo também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3, 16 a 17, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 de Pedro 2, de 4 a 5. Vocês estão sendo edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, se vocês estão seguindo aqui o meu raciocínio, todo ritual, todo culto do Antigo Testamento, ele era tipológico, ele apontava para a pessoa de Cristo. E uma vez que Cristo veio, se cumpriu. Não faz sentido mais hoje, pastor, vestir estola rabínica, botar um quipá na cabeça,
mandar botar um candelabro, o menorá, candelabro de 7 pontas na igreja, entrar com a Arca da Aliança, tocar o chofar para anunciar o culto. Tudo isso faz parte das realidades do Antigo Testamento, apontando para a pessoa de Cristo Jesus e, por extensão, para nós. Jerusalém, assim, ela representa a igreja, a cidade de Deus, na consumação de todas as coisas. Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, olha ela aqui de volta, lá na consumação, vi também a santa cidade, a nova Jerusalém. A velha já cumpriu o seu propósito, agora é a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Ele mesmo estará com eles e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Portanto, a igreja é o povo de Deus. A igreja é o templo de Deus, é a sua cidade, a sua habitação. E aí eu vou fazer uma aplicação para nós agora. Tudo que é dito aqui nesse Salmo de Jerusalém pode ser dito da igreja de Cristo hoje. Pode ser dito. Queridos, hoje é domingo, vamos cultuar a Deus. Que alegria! Vamos cultuar a Deus. Mas vai ter jogo da Noruega. Que nada! Nós vamos ver, vamos cultuar a Deus. Não tem alegria maior do que essa. Era isso que foi dito de Jerusalém. Pode ser dito da igreja de Cristo. Oro pela paz da igreja, para que não haja conflito e contendas entre os irmãos. Oro para que a igreja seja próspera, para poder evangelizar o mundo. Tomo a decisão de que eu vou buscar o bem da igreja, vou falar bem dela, vou contribuir para ela, vou trabalhar, vou usar meus dons e talentos para ela. A aplicação é essa, não tem outra. É exatamente isso que Deus deseja, que nós vejamos a igreja como o corpo de Cristo, ligado de maneira inseparável a Ele. Ela tem defeitos? É claro que tem. Ainda assim, ela continua sendo o corpo de Cristo, a igreja de Deus, onde Deus habita. De vez em quando, eu fico com pena, às vezes, dos desigrejados, né? Eles ficam dizendo assim: eu sou a igreja. Não preciso de comunhão, não preciso ir para a igreja, não preciso de nada, porque eu sou a igreja. Você não é a igreja. Você não é a igreja. Você, junto com seus irmãos, você é a igreja. O quórum, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou eu no meio deles. O quórum é esse aí. Então, um só não é igreja. Você precisa estar junto com seus irmãos para entender igreja nesse sentido. Você é igreja no sentido que você faz parte da igreja de Cristo, mas sozinho você não representa a igreja de Cristo aqui nesse mundo. Procure o bem, ela tem erros? Tem. Procure corrigi-los, a Bíblia fala de que maneira nós podemos corrigir os erros. Contribua financeiramente, fale bem dela ao mundo e ore por ela. Nós estamos aqui para agradecer a Deus por 3 anos. 3 anos, pastor? 3 anos, parece que foi ontem. Foi mais ou menos o tempo que eu estava chegando aqui, vocês estavam inaugurando aqui, né? Isso aí. Não posso nem dizer que eu tive uma participação, porque foi antes. Não. Louvamos a Deus por isso. E, queridos, essa é a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite, para renovar a nossa visão do que é a igreja, a alegria de servir a Deus, o que é que Deus espera de nós como parte dessa igreja e a razão pela qual nós estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Nosso Deus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, porque nós temos o